Então, gente, voltando, né, para a nossa segunda aula, eu sei que vocês já devem estar numa fome braba, né, porque esse horário será exibido para vocês bem na hora do almoço. Mas continuando, né, dando continuidade aí a essa onda revolucionária que atingiu a Europa no decorrer do século XIX, né, essa onda de revoluções burguesas. Agora, vamos dar continuidade ao assunto. A gente viu a Revolução de 1830, né, que termina com a ascensão do rei burguês, né, do Luiz Felipe, ao poder, e agora, dando continuidade, vamos ver aí o que vai acontecer, né, ao longo do reinado do Luiz Felipe. Eu disse a vocês, em primeiro lugar, que é um período de muito crescimento econômico na França, né? A França vai se afirmar como a segunda potência mais industrializada da Europa, vai se iniciar aí um período de expansão colonial, ainda tímido, mas já se inicia. Então, quer dizer, a economia francesa deu, durante um determinado período, suporte ao governo do Luiz Felipe, mesmo ele sendo bastante impopular, tá? E essa impopularidade do Luiz Felipe pode ser medida pelo fato de que nós teremos aí o surgimento de diversos grupos organizados de oposição a seu governo, né? Eu costumo dividir esses grupos de oposição em três, tá? Você terá os republicanos, né? Que seria um grupo formado por uma camada menos rica da burguesia francesa, né? Um pessoal que normalmente formando que seriam herdeiros de certas tradições jacobinas, né? Uma pequena burguesia apoiada por setores da classe média que defendiam aí o estabelecimento de uma república mais inclusiva. Então, a grande briga desse movimento republicano, eles queriam algo mais próximo do modelo estadunidense lá na França e com critérios censitários menos rígidos. Então, eles defendiam a ampliação da participação no poder, né? Você tem os socialistas, é um grupo novo, o socialismo é filho da industrialização, esse socialismo, notem, esse governo do Luiz Felipe, ele dura de 1830 a 1848, então 1848 é o ano em que Marx publica o Manifesto do Partido Comunista. Então, esse socialismo, na realidade, é um socialismo não marxista, ele é um socialismo principalmente utópico. Tá? É aquele socialismo pré-marxista, mas que teve muita força na França. Você tinha lá uma figura, Louis Blanc, todo mundo chamava Louis Blanc, que era um socialista muito famoso, francês, e que terá aí uma participação política muito significativa, até porque Paris se transforma no grande centro industrial francês e, consequentemente, haverá público para essas teorias, né? O Louis Blanc é defensor dos chamados ateliês, as oficinas nacionais, né, que o Estado deveria montar pequenas fábricas e doar essas fábricas aos trabalhadores, que posteriormente pagariam ao Estado por esse financiamento, né, pagariam ao Estado, aí o Estado financiaria mais. Então, de repente, o mundo seria todo ele organizado em pequenas empresas, né? Pequenas empresas de origem estatal, mas que acabaram sendo privatizadas. Vamos pensar assim, mas é uma ideia muito louca do cara, tá? Nunca chegou nem perto de dar certo, mas na teoria muita gente achou. Então o Louis Blanc, por exemplo, era um cara muito conhecido, e os socialistas se firmaram como força política. Além disso, você tinha os bonapartistas, né, os velhos defensores de Napoleão Bonaparte, as viúvas do imperador Napoleão Bonaparte, que era uma figura muito forte, né? Nome Napoleão. Napoleão havia elevado a França à condição de bicho-papão internacional, virando Europa de pernas para o ar, derrotando o meio mundo. Então, assim,
Na medida em que o tempo passa e a memória da gente é seletiva, tende a filtrar só as coisas boas, por isso que normalmente as pessoas têm muita saudade de sua infância, né? Nós temos, ai, no meu tempo é que era bom, né? Porque a memória da gente é seletiva. Então as pessoas vão ficando com essa memória seletiva e as pessoas tinham um saudosismo em relação ao tempo, que a França era uma potência. E quem conseguiu capitalizar esse apoio à ideia da volta do Império Napoleônico, ninguém mais, ninguém menos que o sobrinho do Napoleão. Adivinha como é que ele chamava? Luiz Napoleão Bonaparte. Todo mundo chamava Luiz Napoleão Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, que defendia que, se chegasse ao poder, iria fazer a França voltar a ser uma potência, como no tempo de seu tio. Assim, alguém poderia perguntar, mas como, seu Luiz, você é burro, seu tio era um gênio, você é burro. Não, isso ninguém perguntou na época, mas que ele acabava tendo uma força enorme, um capital político enorme, que o nome dele gerava, né? Ele tem um autor, não lembro qual é o autor, que falava que o grande impulsionador da carreira política do Luiz Bonaparte era o fantasma de seu tio, né? Era o cabo eleitoral dele, era o fantasma do tio. Então, esses grupos de oposição, eles existiam na França, havia uma insatisfação, meio que um gosto amargo ali por conta da traição que tinha sido a consumação da Revolução de 1830, mas as coisas correram razoavelmente bem, até que você vai ter aquilo que muitos autores consideram como sendo a primeira grande crise geral, a primeira grande crise internacional do universo capitalista. Agora já estamos falando de capitalismo, né? Depois da Revolução Industrial, capitalismo. Então, agora sim, nós teremos a partir de 1846, pessoal. Gente, isso aqui é muito interessante, que eu fui até pesquisar, né? Porque é muito interessante, isso está inserido numa das grandes tragédias da humanidade, pouco conhecida, mas é a terrível praga da batata. Chefão! Praga da batata. A terrível praga da batata, né? Porque depois que a batata veio da América para a Europa, a batata acabou se transformando num prato absolutamente amado pelos europeus. A produtividade da batata era muito elevada, você conseguia muita batata por hectare plantada. Então a batata virou comida de pobre, né, na Europa. Você vê que na Inglaterra, por exemplo, tem fish and chips. A gente vai comprar batata, batata inglesa. Não existe batata inglesa. Batata é originária da América. Tá? Então, a batata, desde o início da era moderna, ela havia se transformado numa importante fonte de alimento para a população europeia. Tá? E em 1846, você vai ter, 1846, 1847, eu sei que é um fungo que se espalhou pela Europa e que foi uma tragédia. Você teve, assim, uma quebra na produção de alimentos que foi catastrófica. Gente, a Irlanda perdeu 50% da sua população. A Irlanda, que era o território mais pobre ali do Reino Unido, né? Que era a Irlanda inteira ainda, não havia divisão. A Irlanda foi devastada. A Irlanda perdeu 50% de sua população entre mortos e fugidos, imigrados. Tá? Foi um terror. E isso levou a uma crise econômica muito profunda, né? E, consequentemente, essa crise atingiu em cheio a França e a economia francesa, que até aqui vinha dando suporte ao Luiz Felipe. Na medida em que essa crise econômica se espalha, o Luiz Felipe, que já não era muito querido, né, aí começou a ter manifestação de protesto, né, xingando ele. Quer dizer, você está criando condições, havia uma insatisfação generalizada que acabava sendo contrabalançada pelo sucesso econômico da França. Na medida em que esse sucesso econômico desaparece, o que nós vamos ver é a insatisfação proliferando e começam a se avolumar protestos contra
o governo, contra a situação econômica, contra a falta de democracia no país. E aí aconteceu um fenômeno interessante. O Partido Socialista havia sido proibido de organizar comícios. Então, o Partido Socialista ele começou a organizar reuniões, encontros com o nome de banquetes. Eram os chamados banquetes socialistas. Mas quando a gente pensa num banquete, no mundo de comida, né? Essa coisa que não tem muito a ver. Comida não é algo que ande de mãos dadas com o socialismo, né? É bom a gente ter isso em mente. Então, não deixa de ser até, sei lá, engraçado, em banquete socialista, meio né, doido. É um banquete de prato vazio. Então, o que vai acontecer? Mas, na verdade, não era um banquete, era só um nome que o Partido Socialista inventou para convocar pessoas para... eram, na verdade, comícios com outro nome, eram reuniões políticas com outro nome. O Luiz Felipe decidiu proibir a realização desses banquetes socialistas. Os socialistas ficaram furiosos, porque não havia uma base jurídica, era uma demonstração de autoritarismo por parte do Luiz Felipe. Os socialistas organizam manifestações de protesto, organizam uma marcha de protesto, e de repente toda a sociedade francesa se uniu, não porque tivessem abraçado o socialismo, mas porque queriam protestar contra aquele governo extremamente impopular. Então, de repente, aquilo que era para ser uma manifestação dos socialistas se transforma num monstro de uma manifestação de protesto. O governo chama o exército e aí nós vamos observar a repetição do processo em 1830. A população desce para a rua e começa a montar barricadas. Acredita-se que em uma única noite tenham sido organizadas 2.000 barricadas em Paris e a população em armas consegue expulsar o exército. Lembrando que em 1848 a tecnologia militar ainda era equilibrada, né? As armas militares e as armas de caça eram praticamente as mesmas. Tá? Então, as barricadas em Paris, lembrando, tá, meninos, olha, Paris foi posta abaixo e depois totalmente reconstruída. Essa Paris de 1848 não existe mais. Eu já vi filmes franceses, né, adaptações daquele livro, daquela obra magnífica, Les Misérables, né, Os Miseráveis, em que eles mostram as barricadas, mas a cidade de Paris ela foi toda refeita. E deixaram de existir ruelas estreitas. Paris ainda tinha muito da sua arquitetura medieval e as ruas de Paris eram muito estreitas. Então, a população fechava essas ruas e muitas dessas ruas, porque você não tinha um planejamento urbano nenhum. Né? Muitas das nossas, Uberaba, por exemplo, é um caos. Você fecha essa rua aqui, você não tem mais acesso a um determinado lugar. Então, as barricadas elas eram mais eficazes nesse momento histórico. Tá? Então, quando a gente pensa em barricadas fechando as ruas de Paris, hoje Paris é uma puta avenida. E nós vamos voltar a falar sobre isso. Tá? Então, em 1848, até pela característica urbana da cidade de Paris, era fácil você fechar a cidade. Tá certo, pessoal? Então, eles conseguem repelir o exército, conseguem repelir as forças militares comandadas por um notório general conservador chamado Cavaignac. Eu não sei se é o nome dele que dá origem àquele modelo de barba em que deixa só a ponta, que eu usei muitos anos, Cavaignac, tá? Mas é o nome do cara, Cavaignac, tá? O general Cavaignac, comandando as forças conservadoras, é expulso da cidade, derrotado, expulso, o rei tem que fugir da cidade, e aí será proclamada a República, o triunfo da Revolução de 1848, levará à proclamação da República, aquilo que tinha ficado entalado na garganta das pessoas em 1830, né, meninos e meninas? Então, a Revolução de 1848, nesse sentido, foi vitoriosa ao derrubar a monarquia e estabelecer. Na França, eles numeram, tá? Então, você tinha monarquia. Aí, lá na Revolução Francesa, 1791, 1792, proclamaram a República. Essa é a chamada Primeira República, que durou até o Napoleão se proclamar imperador.
E aí veio o chamado Primeiro Império, o Império de Napoleão Bonaparte. Aí volta a monarquia, agora essa será chamada de Segunda República. A Segunda República. Hoje eu acho que eles estão na Quinta ou Sexta República, eles vão contando, né? Mas então estabelece aquilo que fica conhecido como a Segunda República. E apesar a coisa um pouco caótica, mas vão se formar duas coisas distintas. De um lado, você vai ter um governo provisório, cuja maioria dos membros vem do grupo republicano e do grupo socialista. Você terá socialistas e republicanos formando o grupo majoritário dentro desse governo provisório. Esse governo provisório ele é montado basicamente ali em Paris, no calor da Revolução. Então, ele é um governo formado por revolucionários. Então, esse governo provisório ele tem um caráter, ele tem uma face muito revolucionária. Por outro lado, será convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós teremos eleição para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e aí vão se eleger pessoas do país inteiro para formar essa Assembleia Nacional. E aí já é uma coisa distinta, porque a eleição demora, o processo. Então, quem conseguiu se eleger era muito mais burguesia do que revolucionário radical. Tá? Então, havia um desnível muito significativo entre o que o governo provisório pretendia e o que a Assembleia Nacional Constituinte, bem mais conservadora, planejou para o país. Tá? Então, você vai começar a ter atritos muito sérios entre a Assembleia Nacional Constituinte e o governo provisório, o que vai minar a estabilidade da França nesse período. Tá? Várias medidas tomadas pelo governo provisório serão declaradas ilegais pela Assembleia Nacional Constituinte. Fala assim, olha, isso que vocês fizeram aí, quando a Constituição começar a valer, não vai poder mais. Tá? Então você começa a ter atritos entre um governo provisório bastante à esquerda e uma Assembleia Nacional Constituinte bem mais à direita. Tá? Então logo eles começam. E para piorar a situação, eles não vão conseguir resolver, não há uma solução fácil. Dizem, né, tem uma regra que diz o seguinte, para problemas complexos, sempre existem soluções simples e que dão em merda. Né? Para problemas complexos, você sempre terá soluções simples que dão em merda. Então, por exemplo, a tese do Louis Blanc, o governo provisório investiu pesado no desenvolvimento das oficinas nacionais, que foram todas à falência, deu tudo errado, isso gerou greve, protesto. Então, parece que o governo provisório assim, não estava conseguindo controlar. O cidadão médio, francês médio ali, olhando aquele caos, falou, vixe, esse governo provisório não consegue controlar. Esses caras aí, ó, as ideias deles não vão para frente. Então, o governo provisório, a má atuação do governo provisório, o governo provisório funcionou de 1848 a 1850. A má atuação do governo provisório queimará, né, as imagens, queimará tanto o filme do governo provisório, dos republicanos, quanto dos socialistas. Tá? Eles sairão, eu não vou nem usar a expressão que a batata deles assou, porque não tinha batata nessa época dos caras, né? Não tinha da batata. Crise da batata, praga da batata, né? Então nem batata tinha. Acho que foi inclusive, que foi o próprio Louis Pasteur que encontrou solução para o problema, tá? Mas não tenho certeza também não. Aí, pessoal, o que nós vamos observar? Em 1850, em meio a esse governo provisório caótico, desprestigiado, enfraquecido, em 1850 nós vamos ter eleição na França. Tá? E aí haverá dois candidatos, de um lado o general Cavaignac e do outro lado o Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte engoliu o general Cavaignac, o Luiz Bonaparte ganhou a eleição na França, o Luiz Bonaparte foi eleito, então é o primeiro homem a ocupar na França o cargo de presidente da República. Então ele assume o poder em 1850. Tá? Após 2 anos de governo, olha só que interessante, o Luiz Bonaparte ele vai tentar aprovar lá no parlamento francês o direito da reeleição. Tá? Não havia direito à reeleição na França. Então ele tenta aprovar a questão da reeleição
não consegue. E aí, contando com um apoio popular muito significativo, o Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, fecha o parlamento, portanto, extingue a Segunda República e se autoproclama imperador com o título de Napoleão III. Tá? Então, Napoleão II era não sei se era pai ou tio dele, que se autoproclamou rei da Itália com o título de Napoleão II, ficou no poder uma semana lá em 1815. Tá? Então, eu falei o primeiro, que é o tio fodão, Napoleão II, que é um ilustre desconhecido, e ele que se autoproclama, então, Napoleão III. E aí, pessoal, como tudo que ele fazia, ele copiava o tio dele, ele disse publicamente, este é o meu 18 de Brumário, tá? Numa referência ao golpe de Estado que o tio deu lá em 1799, né? Então ele está repetindo, aqui em 1852, que foi esse acontecimento. Então o pessoal chama isso de 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, né? Esse 18 de Brumário, ele copia o nome do golpe do tio dele. Nem o calendário revolucionário francês havia se mantido, tinha mudado, voltado ao calendário normal, então não tinha mais o mês de Brumário. Mas é legal. E aí o Karl Marx, analisando o comportamento do Luiz Bonaparte, ele tem lá no seu livro, o livro se chama 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Tem um livro, na primeira eu tenho o livro lá em casa, o primeiro parágrafo, assim, a única coisa do livro que eu li, ele fala, a história sempre se repete, da primeira vez como tragédia, da segunda como comédia, ou se preferirem, tem essa tradução também, a primeira vez, como é que é? Agora passei vergonha, agora esqueci, da primeira vez como drama, e da segunda vez como comédia, tá? Então, tragédia ou drama, farsa, comédia, né? É isso, né? Então Marx está dizendo, olha, o que o Napoleão Bonaparte fez, beleza. Isso aqui é uma palhaçada, isso é uma cópia mequetrefe, sabe? Aqueles tênis falsificados, são um tênis da Nike falsificado que você dá 15 passos ele desmonta. Tá? Então é uma ideia muito interessante essa aqui. O Victor Hugo, o grande Victor Hugo, autor literário, autor de Os Miseráveis, ele falava, Napoleão Bonaparte foi o grande. Esse aqui, Napoleão III, é o pequeno. Então ele joga um epíteto, né? O grande, Napoleão I, o grande. E aí é a ironia, o humor. Porque o Napoleão I era baixinho, é o grande em estatura moral, né? E o Napoleão III era bem mais alto, mas era o pequeno em estatura moral também, né? Então, essas duas figuras gigantes de sua época vão humilhar o Luiz Bonaparte, que vai fazer um governo assim, a economia francesa se recupera, a industrialização se acelera, o processo, o neocolonialismo, o Luiz Bonaparte será o grande patrocinador, Napoleão III, né? Napoleão III será o grande patrocinador do neocolonialismo francês, então a França vai conquistar um caminhão de territórios, isso vai ser excelente para a economia francesa, então ele conseguiu realmente ganhar muita popularidade, isso se chama Segundo Império, é o segundo império, o do Napoleão III, tá, pessoal? Nós vamos voltar a falar sobre esse homem, e a inteligência dele será testada posteriormente, aí a gente vai ver que ela tem um limite, né, não é nenhum Einstein, tá, meninos? Mas a gente vai falar mais sobre ele. Agora, e quanto aos acontecimentos fora da Europa? Gente, as revoluções, em 1848, a Europa pegou fogo depois que a Revolução estourou na França. Na Itália, você tinha lá um movimento nacionalista muito poderoso, muito forte. Eles queriam, porque queriam unificar. A Itália estava dividida em 6 reinos. Eles queriam unificar a Itália, transformar a Itália numa potência, se livrar da presença
fortíssima presença austríaca em seu território. Na Alemanha, mesma coisa, a Alemanha é dividida em 39 reinos. Agora a burguesia ergue a bandeira do nacionalismo, nós somos todos alemães, precisamos nos unir, temos que formar um país, queremos o fim da influência austríaca no nosso território, vamos formar um reino só, uma só Alemanha, com esse monte de pequenos reinos. Então eles pegam em armas, saem azuis, é barricada para tudo o que é lá do pau, come, que é um negócio impressionante. Na Hungria, sob controle da Áustria, há um movimento pela independência da Hungria, então pega fogo, os austríacos são expulsos da Hungria. Na Áustria, nós teremos uma revolução anti-absolutista, né? E olha que a Áustria tinha sido até aqui um enclave do absolutismo, um dos grandes centros de resistência do absolutismo na Europa. O imperador é obrigado a fugir de Viena, acossado por trabalhadores e estudantes. O que salvou a ordem conservadora foi a intervenção russa. Tá? Os russos, preocupadíssimos com a expansão dessas ideias revolucionárias, jogam pesado. A Rússia e a Áustria eram rivais tradicionais. A Rússia vai e ajuda a Áustria de tudo que é jeito, reprime a rebelião na Hungria. Eu tive alunos que dois meninos, eram irmãos descendentes de húngaros, viveram muito tempo na Hungria, depois vieram para o Brasil. Eles têm ódio mortal dos russos. Tá? Por isso, de 1848, e por conta do comunismo imposto pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Mas foram os malditos russos que impediram a gente de obter a independência. Reprimiram, auxiliaram os austríacos a desmontar a revolução dentro da Áustria, e a Áustria teve poder de fogo para subjugar alemães e italianos. Então, a Revolução de 1848 ela bateu na trave. Muita gente achou que, nossa, agora o mundo vai mudar. Não, olha, está tudo acontecendo. Olha, proclamaram a República na França, tem até socialista. Olha o Império Austríaco desmontando. E então acabou se criando uma expressão primavera dos povos. Porque na Europa a primavera tem um sentido muito mais significativo do que para nós, né? Meninos, no hemisfério norte, principalmente nas regiões de extremo norte, a primavera é o fim do inverno, é o renascimento da vida, é o momento, né, em que as pessoas, depois de meses trancadas em casa, correndo o risco de morrer de fome, saem e nascem as flores e os passarinhos voltam a cantar. Então a ideia de um renascimento, agora o mundo vai mudar, tá? E no final das contas, a primavera dos povos é afogada em sangue, tá, meninos e meninas? Então, no final das contas, não vai dar nada certo. Agora, é interessante frisar que essa talvez tenha sido a última das revoluções burguesas. A última revolução burguesa no seguinte sentido, a última das grandes revoluções. A gente vai ter a revolução burguesa na Rússia, lá em fevereiro de 1917, mas por quê? Porque na França, que aqui é o grande centro revolucionário da Europa, a burguesia ficou com medo. Porque foi a primeira vez que teve uma revolução que escapou do controle da burguesia. E a burguesia deixou de ser tijolo para virar vidraça. A burguesia deixou de ser a classe revolucionária para se transformar na classe dominante. Então, pela primeira vez, houve uma revolução em que ela, a burguesia, foi alvo. Então, você não verá mais revoluções burguesas. É a última revolução dos moldes clássicos. Ah, mas a gente ainda tem uma revolução lá na França em 1870, a Comuna de Paris. Mas já é um movimento inteiramente socialista. Tá? Então, já foge completamente dessa receita. A última das grandes revoluções burguesas desse ciclo, que se inicia lá na independência dos Estados Unidos em 1776, termina aqui. A burguesia agora, onde a burguesia já tomou poder, tomou poder. Onde não tomou poder, ela vai se aliar às velhas elites dominantes, vai se aliar às velhas monarquias e vai promover um processo de transição bem ameno, onde o povo vai ser visto como grande inimigo. Tá? Não dá mais para mobilizar o povo, porque agora quem toma porrada sou eu. Tá certo, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado. Muita saudade de vocês, meninos, meninas, meus pimpolhos, minhas pimpolhas. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Estou batendo aqui
nos 30 minutos, o Alisson me corta o pescoço, tá? Gente, então, ó, amo vocês, tá? E, só um aviso. Eu estou sem o material didático, não tenho acesso ao material didático, então eu vou deixar explicadinho. Os exercícios complementares são os exercícios da apostila. Vocês vão procurar os exercícios. Eu vou deixar isso explicadinho. O praticando e o desenvolvendo habilidade. Tá? Vocês vão lá nesse capítulo, Revoluções de 1830 e 48, eu vou deixar isso anotado bonitinho, que eu tenho o nome dos capítulos, eu tenho. Querem ver? O nome do capítulo é Revoluções Liberais do século XIX. Então vocês vão pegar esse capítulo, Revoluções Liberais do século XIX, e vão procurar o praticando e o desenvolvendo habilidade. Esses são os nossos exercícios complementares, tá certo, gente? Amo vocês. Até semana que vem. Bom feriado. Que bom, vocês vão poder ficar em casa. Tchau, tchau, gente.